Muitos livros de história simplificam a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial como uma reação direta e inevitável ao ataque japonês a Pearl Harbor. No entanto, a realidade geopolítica de dezembro de 1941 era muito mais complexa e perigosa para os aliados do que parece à primeira vista. No dia 8 de dezembro, os Estados Unidos estavam em guerra contra o Império do Japão, mas não contra a Alemanha nazista. Apesar de ser aliado de Tóquio, o Pacto Tripartite não obrigava Adolf Hitler a declarar guerra aos americanos, uma vez que o tratado previa assistência mútua apenas se um dos membros fosse atacado, e o Japão fora o agressor. Naquele momento, o presidente Franklin Roosevelt enfrentava um dilema político massivo. A opinião pública americana clamava por vingança no Pacífico, mas permanecia isolacionista em relação aos conflitos na Europa. Sem uma provocação direta alemã, Roosevelt dificilmente conseguiria suporte no Congresso para enviar milhões de soldados para combater a Wehrmacht. O destino da Grã-Bretanha e da União Soviética pendia por um fio fino de logística e política. Tudo isso mudou em um único dia. No dia 11 de dezembro de 1941, Adolf Hitler tomou a decisão que muitos historiadores militares consideram o seu maior erro estratégico. Ao declarar guerra voluntariamente à maior potência industrial do planeta, ele não apenas uniu seus inimigos, mas selou de forma irreversível o destino do eixo na Europa. Para entender por que este foi o erro fatal, precisamos analisar o cenário de 1941. Na frente oriental, a Operação Barbarossa havia estagnado nas portas de Moscou. A Wehrmacht sofria as primeiras contraofensivas soviéticas e o mito da invencibilidade da Blitzkrieg começava a rachar sob o inverno russo. Ignorando os avisos de seus próprios generais e especialistas em economia, Hitler acreditava que os Estados Unidos eram uma nação decadente e que sua capacidade de mobilização demoraria anos. O cálculo de Hitler era puramente tático e desastrosamente impetuoso. Ele acreditava que, ao declarar guerra, permitiria que seus submarinos U-boats atacassem o comércio americano no Atlântico sem restrições, cortando a linha de suprimentos britânica antes que os Estados Unidos estivessem prontos. Ele também esperava que o Japão retribuísse o gesto pressionando a União Soviética no Oriente, algo que nunca aconteceu. Ao assinar a declaração de guerra, Hitler removeu o último obstáculo político de Roosevelt. A partir daquele 11 de dezembro, a máquina industrial americana foi liberada em sua capacidade total. O que se seguiu não foi apenas uma luta de táticas no campo de batalha, mas uma guerra de exaustão logística que a Alemanha jamais teria como vencer. Ao transformar um conflito continental em uma guerra mundial absoluta, o eixo escolheu um inimigo que podia fabricar aviões, tanques e navios em uma velocidade que a Europa ocupada não conseguia sequer processar. Este foi o ponto de inflexão definitivo. O dia em que a Alemanha nazista deixou de lutar por uma vitória estratégica e começou a cavar o caminho para sua própria aniquilação. O convite ao desastre. Para compreender a magnitude do erro cometido no dia 11 de dezembro de 1941, é imperativo primeiro analisar o estado precário em que a máquina de guerra alemã se encontrava no exato momento em que as notícias sobre Pearl Harbor chegaram à Toca do Lobo, o quartel-general de Adolf Hitler na Prússia Oriental. Em 5 de dezembro de 1941, menos de uma semana antes da declaração de guerra aos Estados Unidos, o general Georgy Zhukov havia lançado uma contraofensiva soviética massiva nos arredores de Moscou. Pela primeira vez desde o início da Operação Barbarossa, os grupos de exércitos alemães não estavam apenas sendo retardados pelo clima ou pela logística. Eles estavam sendo sistematicamente empurrados de volta por divisões siberianas frescas e bem equipadas. O general Oberst Heinz Guderian enviava relatórios desesperadores sobre a incapacidade dos tanques alemães de operarem em temperaturas de 40 graus abaixo de zero, enquanto o moral da tropa, exaurida por meses de avanços ininterruptos, começava a demonstrar sinais de colapso físico e mental. Foi nesse cenário de crise estratégica profunda no leste que a notícia do ataque japonês à frota americana no Pacífico foi recebida. Ironicamente, a reação inicial de Hitler foi de euforia, quase de alívio. Ele acreditava que a entrada do Japão no conflito forçaria os Estados Unidos a desviarem todos os seus recursos para o outro lado do mundo
isolando definitivamente a Grã-Bretanha e permitindo que a Alemanha finalizasse a campanha russa sem a ameaça de uma intervenção americana no Atlântico. Contudo, essa percepção era fruto de uma miopia estratégica sem precedentes, onde o ditador alemão confundiu um evento tático bem-sucedido de um aliado com uma solução para seus próprios impasses continentais. Um dos pontos mais críticos para entender o 11 de dezembro reside na natureza do Pacto Tripartite, o Tratado de Assistência Mútua assinado entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Historicamente, existe o mito de que Hitler foi forçado a entrar na guerra para apoiar Tóquio, mas a verdade jurídica e diplomática é outra. O pacto era estritamente defensivo, obrigando os membros a se ajudarem apenas se um deles fosse atacado por uma potência que ainda não estivesse envolvida na guerra. Como o Japão fora o agressor em Pearl Harbor, a Alemanha não tinha obrigações legais de declarar guerra aos americanos. Hitler possuía a opção de permanecer neutro em relação aos Estados Unidos, ou ao menos manter um estado de não agressão formal, o que teria colocado o presidente Franklin D. Roosevelt em uma situação política quase insustentável. Roosevelt enfrentava um país profundamente dividido pelo movimento isolacionista America First. Após o ataque japonês, o Congresso americano declarou guerra ao Japão com uma rapidez sem precedentes, mas não havia menção à Alemanha na resolução. O povo americano estava furioso com o Japão, mas muitos ainda não viam razão para enviar seus filhos para lutar nas trincheiras da Europa ou nas estepes da Rússia. Se Hitler tivesse permanecido em silêncio, Roosevelt teria que gastar meses, talvez anos de capital político para convencer os americanos de que a ameaça nazista era tão imediata quanto a japonesa. Ao declarar guerra voluntariamente, Hitler removeu o último obstáculo político de seu maior inimigo, unificando a opinião pública dos Estados Unidos e entregando a Roosevelt o cheque em branco necessário para a mobilização total do arsenal da democracia. A decisão de Hitler não foi baseada em dados concretos de inteligência, mas em uma ideologia racial que cegava sua compreensão da realidade econômica mundial. O ditador alemão nutria um desprezo profundo pela sociedade americana, que ele descrevia frequentemente como uma nação decadente e miscigenada, dominada por interesses financeiros e uma cultura que ele considerava inferior. Para Hitler, os Estados Unidos eram um gigante de pés de barro, incapaz de sacrifício militar e de organização industrial centralizada. Ele ignorava deliberadamente os relatórios que mostravam o potencial de produção de Detroit e Pittsburgh. Enquanto a Alemanha ainda lutava para converter plenamente sua economia para uma produção de guerra total, em parte devido ao desejo de Hitler de manter o padrão de vida civil para evitar o colapso do moral interno, como ocorrera em 1918, os Estados Unidos já possuíam a infraestrutura para uma escala de fabricação que a Europa ocupada não poderia sequer imaginar. Em 1941, o Reino Unido e a União Soviética sobreviviam em grande parte graças ao programa de empréstimo e arrendamento americano. Mas a entrada direta dos Estados Unidos no conflito significava que essa ajuda deixaria de ser apenas material para se tornar uma participação militar ativa e coordenada. Hitler acreditava que os americanos demorariam anos para mobilizar um exército capaz de cruzar o Atlântico, subestimando a velocidade com que uma democracia industrializada poderia transformar linhas de montagem de automóveis em fábricas de tanques e bombardeiros. Além da subestimação industrial, havia o fator da guerra naval. O almirante Erich Raeder e o comandante da força de submarinos, Karl Dönitz, vinham pressionando Hitler há meses para que as restrições aos ataques contra comboios americanos fossem suspensas. Até então, para evitar um incidente diplomático que arrastasse os Estados Unidos para a guerra precocemente, Hitler havia imposto regras de engajamento rígidas no Atlântico. Ao declarar guerra em 11 de dezembro, ele acreditava estar libertando seus U-boats para uma campanha devastadora que asfixiaria a Grã-Bretanha antes que a Marinha Americana pudesse se organizar. De fato, os primeiros meses de 1942, conhecidos como o Segundo Tempo Feliz pelos submarinistas alemães, viram um número massivo de navios mercantes americanos afundados ao longo da costa leste dos Estados Unidos. No entanto, esse sucesso tático inicial foi uma vitória pirrosa. A entrada dos Estados Unidos na guerra
permitiu que o sistema de comboios fosse plenamente implementado com proteção aérea e naval maciça, algo que acabaria por derrotar a ameaça dos submarinos alemães em 1943. Hitler apostou que o curto prazo da guerra submarina compensaria o longo prazo da entrada industrial americana. Um cálculo que se provaria fatal conforme os navios da classe Liberty começaram a ser lançados ao mar em uma velocidade superior à capacidade de afundamento alemã. Diplomaticamente, a declaração de guerra foi um gesto de solidariedade ao Japão que não recebeu nenhuma contrapartida estratégica. Hitler esperava que, ao declarar guerra aos Estados Unidos, o Japão retribuísse atacando a União Soviética pelo leste, forçando Stalin a dividir suas forças entre duas frentes gigantescas. Foi um erro de julgamento monumental. O Japão, escaldado pela derrota nas batalhas de fronteira em Halkingol, em 1939, não tinha intenção de enfrentar o Exército Vermelho novamente, enquanto estivesse empenhado em sua expansão no Sudeste Asiático e no Pacífico. Assim, a Alemanha acabou lutando contra as três maiores potências do mundo: o Império Britânico, a União Soviética e os Estados Unidos, enquanto seu aliado mais poderoso na Ásia permanecia em um pacto de não agressão com Moscou. O eixo, ao contrário dos aliados, nunca funcionou como uma coalizão estratégica real, mas como um conjunto de nações oportunistas agindo de forma isolada, o que tornou a decisão de Hitler de atrair o poder americano ainda mais incompreensível do ponto de vista geopolítico. O momento culminante desse erro ocorreu no Opera Crawl, em Berlim, onde o Reichstag se reunia. Em seu discurso de declaração de guerra, Hitler foi aclamado por uma elite nazista que compartilhava de sua ilusão de triunfo. Ele apresentou a decisão como uma questão de honra e uma resposta às provocações de Roosevelt, a quem ele acusava de ser o verdadeiro arquiteto da Guerra Mundial. Mas, por trás da retórica inflamada e dos aplausos coreografados, os fundamentos da estratégia alemã estavam desmoronando. No momento em que a nota oficial foi entregue em Washington, a Alemanha deixou de ser uma potência que lutava por uma hegemonia continental para se tornar um regime sitiado por recursos globais inesgotáveis. O 11 de dezembro de 1941 marcou o ponto em que a guerra de movimento e as vitórias táticas da Wehrmacht foram substituídas por uma guerra de atrito e produção que a Alemanha, por sua própria natureza e limitações geográficas, jamais teria condições de vencer. Foi o dia em que o destino da Segunda Guerra Mundial foi selado não por um general no campo de batalha, mas pela arrogância de um ditador em um gabinete de Estado, transformando um conflito que a Alemanha poderia ter negociado em uma luta existencial que só terminaria com a sua destruição total. Ao declarar guerra aos Estados Unidos, Hitler não apenas escolheu um novo inimigo, ele escolheu a derrota. Despertando a fera. A declaração de guerra de Adolf Hitler aos Estados Unidos em dezembro de 1941 não foi apenas um erro diplomático, mas o gatilho que desencadeou uma metamorfose industrial sem precedentes na história da humanidade. Até aquele momento, a Alemanha nazista operava sob a premissa de que a guerra seria decidida por campanhas curtas e decisivas, a chamada Blitzkrieg, que evitava a necessidade de uma mobilização total e prolongada da economia doméstica. Hitler temia que o racionamento extremo e o sacrifício da população civil pudessem levar a um colapso do apoio interno, como ocorrera no final da Primeira Guerra Mundial. No entanto, ao atrair voluntariamente os Estados Unidos para o conflito, ele forçou o Terceiro Reich a uma competição de produção que a Alemanha, com seus recursos limitados e sua dependência de matérias-primas importadas, jamais poderia vencer. O que se seguiu àquele 11 de dezembro foi a transição de uma guerra de generais e táticas para uma guerra de estatísticos e linhas de montagem. O presidente Roosevelt, ao ser libertado das amarras do isolacionismo, convocou os líderes industriais americanos para o que ele chamou de o arsenal da democracia. A escala do que estava por vir era algo que o alto comando da Wehrmacht simplesmente não conseguia conceber. Enquanto as fábricas alemãs ainda utilizavam processos artesanais e mão de obra altamente qualificada em métodos de produção lentos, cidades como Detroit, Pittsburgh e Chicago começaram a operar em um ciclo ininterrupto de produção em massa. A subestimação alemã quanto à velocidade de conversão da indústria civil americana
Foi o primeiro grande choque pós-1941. Hitler acreditava que os americanos demorariam anos para produzir armamentos modernos em quantidade relevante. Mas em poucos meses, a Chrysler estava fabricando tanques no mesmo local onde antes montava carros de passeio, e a Ford construía a gigantesca planta de Willow Run, capaz de entregar um bombardeiro B-24 Liberator a cada hora. Essa disparidade não era apenas numérica, era uma questão de filosofia industrial. A Alemanha focava na perfeição técnica e na complexidade, o que resultava em máquinas formidáveis como o Tiger e o Panther, mas que eram difíceis de fabricar e impossíveis de manter no campo de batalha sob pressão constante. Em contrapartida, os Estados Unidos focaram na padronização e na confiabilidade. O tanque M4 Sherman e o caminhão GMC-CKW não eram necessariamente superiores às suas contrapartes alemãs em um duelo individual, mas eram produzidos em dezenas de milhares, com peças intercambiáveis e uma cadeia logística que atravessava oceanos. Ao declarar guerra, Hitler deu aos americanos a permissão para inundar todos os teatros de operação com uma quantidade de aço que sufocaria qualquer brilhantismo tático da Wehrmacht. No cenário naval, a consequência imediata da declaração foi a Operação Paukenschlag, ou Toque de Tambor. Durante o primeiro semestre de 1942, os submarinos alemães de Karl Dönitz desfrutaram de uma liberdade de ação sem precedentes ao longo da costa leste dos Estados Unidos, aproveitando-se da falta de preparação inicial da Marinha Americana e do fato de que as cidades costeiras ainda não haviam implementado o blackout das luzes. Milhares de toneladas de suprimentos foram enviadas ao fundo do mar em uma carnificina que parecia validar a aposta de Hitler. No entanto, essa janela de oportunidade fechou-se com uma rapidez brutal. A entrada direta dos Estados Unidos na guerra permitiu a implementação do sistema de comboios em larga escala, o desenvolvimento de novos radares de centimétricos e a produção em massa dos navios de transporte da classe Liberty. Estes navios, construídos em questão de dias, tornaram a campanha submarina alemã obsoleta. A Alemanha estava afundando navios, mas os Estados Unidos estavam construindo novos navios mais rápido do que Dönitz conseguia fabricar torpedos. O 11 de dezembro permitiu que os americanos mobilizassem não apenas sua marinha, mas toda a sua frota mercante, para garantir que a Grã-Bretanha não apenas sobrevivesse, mas se tornasse a maior base aérea avançada da história para o eventual bombardeio da Europa ocupada. A entrada dos Estados Unidos também mudou o equilíbrio de poder na frente oriental de forma indireta, mas decisiva. Embora os soviéticos tenham suportado o peso principal do combate terrestre, a ajuda do Lend-Lease americano, que se intensificou dramaticamente após dezembro de 1941, forneceu o que o Exército Vermelho mais precisava para sustentar sua ofensiva: mobilidade e nutrição. Milhares de Jeeps Willys, caminhões Studebaker, toneladas de alumínio para a fabricação de aviões e milhões de rações de combate chegaram aos portos de Murmansk e através do Irã. Sem a logística americana, a União Soviética teria tido imensa dificuldade em realizar as grandes operações de cerco que destruíram o Grupo de Exército Centro em 1944. Hitler, ao declarar guerra aos Estados Unidos, não enfrentou apenas um novo exército. Ele forneceu o combustível e as rodas que permitiram ao soldado soviético marchar de Stalingrado até Berlim. A arrogância alemã em acreditar que a guerra na Rússia poderia ser mantida isolada da economia global foi o erro que permitiu que o Exército Vermelho se tornasse uma força mecanizada capaz de superar a Wehrmacht em seu próprio jogo. Outro fator determinante foi o domínio dos céus. A partir de 1942, o esforço conjunto entre a Royal Air Force britânica e a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos iniciou uma campanha de bombardeio estratégico que visava desmantelar a infraestrutura industrial do Terceiro Reich. Hitler, que em 11 de dezembro ridicularizara a capacidade aérea americana, viu-se forçado a desviar a maior parte de sua produção de caças e artilharia antiaérea da frente oriental para a defesa do território alemão. Isso significou que, em momentos críticos como a Batalha de Kursk, os tanques alemães estavam frequentemente desprotegidos contra os ataques dos aviões de assalto soviéticos, porque o céu da Alemanha estava sendo disputado contra milhares de bombardeiros americanos.
A pressão constante de uma guerra em duas frentes, que Hitler tanto tentara evitar em seu livro Mein Kampf, tornou-se uma realidade inescapável graças ao seu próprio decreto. A economia alemã, embora tenha alcançado picos de produção sob o comando de Albert Speer em 1944, nunca conseguiu respirar sob o peso das bombas aliadas, enquanto a indústria americana operava sem ser tocada por um único disparo inimigo. À medida que o ano de 1943 avançava, ficava claro que a decisão de dezembro de 1941 havia destruído qualquer esperança de uma paz negociada que mantivesse as conquistas alemãs. A política de rendição incondicional, estabelecida pelos aliados na Conferência de Casablanca, foi o resultado direto da unificação de propósitos entre Churchill, Roosevelt e Stalin. Uma unificação que Hitler facilitou ao se tornar o inimigo comum de todos. O eixo, que nunca teve uma estratégia de guerra coordenada, viu-se cercado por uma coalizão que compartilhava inteligência, tecnologia e recursos. O desenvolvimento do radar, a quebra das comunicações alemãs pela inteligência Enigma e, finalmente, o desenvolvimento da arma atômica foram todos esforços acelerados pela entrada americana no conflito. O 11 de dezembro não foi apenas um erro de cálculo sobre o que os Estados Unidos fariam em 1942, mas uma total incompreensão sobre o que eles seriam capazes de fazer em 1945. O colapso final da Wehrmacht em 1945 foi o ato final de uma tragédia que teve seu clímax diplomático naquela tarde no Opera Kroll em 1941, quando os tanques soviéticos entraram em Berlim e as tropas americanas cruzaram o Reno. Eles representavam os dois braços de uma tenaz que Hitler havia ajudado a fechar. O ditador alemão acreditava que a vontade de um homem e a pureza ideológica de um regime poderiam superar as leis da economia e da geografia. Ele estava errado. A guerra moderna, como demonstrado após a entrada dos Estados Unidos, é uma prova de resistência onde o aço e o petróleo são tão importantes quanto o valor dos soldados. Ao declarar guerra aos Estados Unidos, Hitler assinou o atestado de óbito do seu império, transformando a Alemanha de uma potência expansionista em um laboratório para a destruição total. O erro fatal de 11 de dezembro de 1941 permanece como a maior lição da história militar sobre o perigo da arrogância e o custo de ignorar a realidade industrial do mundo. Foi o dia em que o Reich desistiu da possibilidade de vitória para abraçar a inevitabilidade da aniquilação, selando o destino da Europa sob o peso esmagador de um inimigo que ele escolheu enfrentar sem necessidade e sem chance de sucesso.